Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. Dez horas em ponto no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1, na cidade maravilhosa. Eu sou Juan Rodrigues e está começando nossa área, primeira edição, na rádio do seu esporte. Ao meu lado está Mauro Santana, Jean Dutra e Vitor Cunha na produção aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos até às 11 com muito conteúdo para você. Vamos falar muito do seu clube de coração e também tem a sua participação através das nossas redes sociais. Está começando o Nossa Área, primeira edição. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Clipe Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. E seguimos aqui na Bradesco Esportes FM agora para os destaques dos jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo. Na rádio do seu esporte, começando com o jornal Metro. Fla, Flu e Botafogo têm 5 decisões. Campeonato Brasileiro. Na reta final da temporada, cariocas lutam pelo título da competição ou por uma vaga na Taça Libertadores do ano que vem. Derrotas não estão nos planos. Jornal O Dia, papo cabeça no Flusão. Apoio presidencial. Em conversa com Leverkusen, Peter Sincer renova a fé de ver o time no G6. Jornal O Globo, volta à ponta, chamado do mar. Sassá vai capitanear retorno do Flu, a elite do vôlei feminino, a partir de hoje, contra o Rio. Jornal Lance, fechado para balanço. Fluminense passa a semana treinando em CT para se afastar de turbulência política e protesto de torcedores. Vamos agora aos destaques dos sites aqui na Rádio do Seu Esporte, começando pelo Globoesporte.com. Trio ou técnico, Barça e MSN, põe City e Pepe à prova pela Champions. Lancinete, futebol melhor, Fla é o clube que mais ganhou sócios novamente. Portal da Band, com sonho de passar Romário, Túlio Maravilha acerta com o tabuão. ESPN brasileiro, eu acredito, vira mantra dos candidatos a título. Esses os destaques dos jornais e sites aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esse é o Nossa Área, primeira edição, que está apenas começando em 91.1. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos destacar o seu clube de coração na Bradesco Esportes, começando com o Flamengo. Informações com Mauro Santana. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para o clássico com o Botafogo neste sábado no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os menos de 10 mil ingressos restantes para a torcida do Flamengo começarão a ser vendidos nos postos físicos a partir das 10 da manhã de hoje. O Botafogo, para o qual foram destinados 10% da carga total da capacidade do Maracanã para esta partida, terá direito a 6.212 lugares no setor sul do estádio. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Seguimos girando destaques por aqui, hora do Vasco da Gama. Informações com Ranieri Borges. Com bastante tempo para trabalhar, visando o confronto de sábado contra o Brasil de Pelotas no Bento Freitas às 4h30 da tarde, técnico Jorginho tem dado ênfase ao esquema tático, mas também ao ataque do Vasco da Gama. Isso porque os jogadores têm criado oportunidades, mas não conseguido converter em gols, o ataque que tem sido pouco eficiente, e por isso o rodízio entre Thales e Júnior Dutra. Para esta partida, Jorginho pode novamente mudar o time. Jorge Henrique surge como uma opção para o ataque cruzmaltino. Iago Pikachu também pode entrar na posição de meio de campo, e assim o Vasco atuar com apenas Ederson na linha de frente do ataque vascaíno.
E seguimos girando destaques, agora é hora do Botafogo. Informações com Thiago Esteves. Mesmo com foco em conseguir a vaga Libertadores da América em 2017, Botafogo já começa a planejar a próxima temporada. Clube dá prioridade à permanência de Neilton no Glorioso, mas a situação do jogador ainda é bastante complicada. Lateral direito alemão e goleiro Sidão devem ter as suas situações definidas antes mesmo do final do Campeonato Brasileiro e devem permanecer no clube pelo menos por mais um ano. E seguimos girando destaques. Agora é hora do Tricolor das Laranjeiras. Informações com Bruno Lousada. Apesar do alto custo de operação do Maracanã, presidente Peter Simpson confirma estádio como palco da partida contra o Atlético Paranaense na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto pode ser um duelo direto por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Atualmente, apenas 3 pontos separam as duas equipes na tabela do Campeonato Brasileiro. E seguimos girando agora para a Liga dos Campeões da Europa, que é destaque na programação da Bradesco Esportes FM com duelo entre Manchester City e Barcelona, transmissão carioca aqui em 91.1 para esse jogo com o Cadu Macri na narração e toda a equipe da Bradesco Esportes FM. Daqui a pouquinho a gente passa direitinho para você. Além dessa partida, a bola rola para Borussia Mönchengladbach contra o Celtic, PSV contra o Bayern de Munique, também para Ludogorets e Arsenal, Benfica e Dinamo de Kiev, Basel contra PSG, Atlético de Madrid contra Rostov e mais cedo às 3h45 para Besiktas enfrentando a equipe do Napoli. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Pesquisa do dia. 10h06 no Rio de Janeiro, é hora da pesquisa do dia aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, hora da sua participação, torcedor, na nossa enquete, mas você pode falar do seu clube de coração também na rádio do seu esporte. Hoje, que tem a Liga dos Campeões como grande destaque da programação da Bradesco Esportes FM, e a nossa pesquisa tem muito a ver com isso. Quem está de olho nas nossas redes sociais é o Jean Dutra. Bom dia, Jean, tudo certo? Muito bom dia para você, Juan Rodrigues, e para todos os amigos ligados aqui no som da Bradesco Esportes FM pelos 91.1. É isso mesmo, estou aqui na interatividade e lançamos essa enquete no nosso Twitter, @BradescoFMRio. Queremos saber do torcedor quem vai ser mais decisivo hoje na partida da Champions League. Perguntamos se vai ser o Agüero, o Messi sozinho, o trio MSN ou então o treinador Josep Guardiola. E até o momento, 30% dos nossos ouvintes estão dizendo que Messi sozinho vai ser o cara mais decisivo. 20% Agüero, 25% o trio MSN e os outros 25% o treinador Guardiola. A galera pode participar também através do nosso WhatsApp 964338136. Valeu, Juan! É verdade, através do nosso Twitter, @BradescoFMRio, através do nosso Facebook, Bradesco Esportes FM Rio 91.1, a pesquisa já está por lá também, e através do nosso telefone, 22950046, você pode participar, pode falar disso e pode falar do seu clube de coração também. Faça com o nosso amigo aqui, lá de Brasília, que vai mandar a opinião aqui na Rádio Seu Esporte. Vamos ouvir. Bom dia, Bradescada. Aqui é o Thiago de Brasília. Olha só, nação flamenguista, nosso amigo participante aí, é hora de criticar sim. O nosso técnico é bom, mas é inexperiente. Ainda não sabe mexer no time, não sabe fazer leitura de jogo. O time estava bem, não necessitava alteração naquele momento do jogo contra o Atlético e ele mexeu erradamente. Botou um meia lento para jogar de ponta. Emerson Sheik até tudo bem, jogador veloz, experiente, mas Alan Patrick é morto. Obrigado. Tá aí, nosso amigo de Brasília aqui participando na Rádio Bradesco Esportes FM. Galera, não fique irritado se o seu áudio não for pro ar aqui na Rádio Seu Esporte, né? Porque tem muitas participações e é claro que você vai participar, invariavelmente, na programação da Bradesco Esportes FM. Mande o seu áudio com a sua opinião para 964-338136 no nosso WhatsApp. Você pode participar por aqui. Dê a sua opinião, é claro,
pode fazer aquela provocação no rival, mas sem palavrão, sem xingamentos. Aqui na Bradesco Esportes FM você tem o seu espaço. 10h09 no Rio de Janeiro. Vamos a mais uma participação na rádio do seu esporte. Aqui é Rodrigo, vascaíno de São João de Meriti. Eu acho que quem vai ser decisivo na partida de hoje vai ser o Neymar. Vai dar show hoje. Esse apostando no Neymar. É claro que no Twitter só cabem 4 opções. No Facebook tem mais opções, você pode ir por lá também. Tem participação, a galera tá falando por aí também, Jean? É isso mesmo, o Patrick tá dizendo aqui. Bom dia, Bradesco. Já que o América Mineiro não pode vender o jogo contra o Flamengo para fora da cidade de BH, por que não passar esse jogo pro Mineirão? E assim eles embolsarem uma grana maior, já que o rebaixamento já está mais concreto. Vale lembrar que o América Mineiro venceu o São Paulo ontem, né? Ontem por 1-0, então assim, já estão acreditando aí numa possível saída, uma possível fuga do rebaixamento. Não sei se numa possível fuga do rebaixamento, mas que a equipe do América Mineiro melhorou bastante do que era no primeiro turno para essa gestão agora do técnico Anderson Moreira, melhorou. Inclusive, havia grande dadas as devidas proporções, havia grande presença do torcedor do América no estádio. Até por esse momento que o clube está vivendo, ganhando algumas partidas. É claro que a saída da zona de rebaixamento é muito improvável. Diria que é quase certo o rebaixamento do América, mas fato é que o futebol do América melhorou bastante. Não valeria tanto a pena, sim, levar a partida para o estádio do Mineirão, até porque teria mais torcedor do Flamengo, com certeza, e perderia todo esse momento que o América está vivendo, um momento até positivo nesse ano de 2016, que está bastante conturbado. Tem mais gol, inclusive, do Michael, ex-Fluminense. Né? Exatamente. Vivia um momento não muito bom do Fluminense, chegou a pensar até parar de jogar futebol, não teve uma boa passagem por lá, subiu da base, mas teve muitos problemas, mas parece que reencontrando um bom futebol no América Mineiro, né? Ele e o Nixon, né, que disputam a chance de ser titular da equipe do América. 10h11 no Rio de Janeiro. Esse é o Nossa Área, primeira edição. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem muito mais para você. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você ouviu o Eugênio Leal por aí? Eu ouvi. Porque futebol é aqui. Aqui é o Eugênio Leal. Eu também faço parte da nova seleção da Bradesco Esportes FM. A nova seleção brasileira do rádio está aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. De segunda a sexta, eu comando o melhor time de comentaristas do Rio de Janeiro. E eles debatem absolutamente tudo sobre o futebol carioca. Não é não? Fala aí, Rogério. Claro, e eu tô aqui representando a nação. Porque o Flamengo mais querido é quem manda no Rio. Boa piada, Rogério. Todo mundo sabe que o gigante aqui do Rio é o Vasco. Não acredita? Pisa no caldeirão que você vai ver. Peraí, Acácio. Tem que respeitar a história e a tradição do Fluminense. Não é por acaso que somos chamados time de guerreiro. Opa, dá licença, Ronaldo. Se falou em história e tradição, falou do Botafogo. Ninguém teve tantos craques vestindo a mesma camisa e não é à toa que é chamado de glorioso, né? E depois, ainda falam que dinamite sou eu. Quando o assunto é futebol carioca, esses caras explodem mesmo. Mas é tudo com muita informação, de forma descontraída e bom humor. Acompanhe de segunda a sexta os Donos da Bola, de 12:30 às 14h na tela da Band e aqui na Bradesco Esportes FM. E também a reprise, de 6 às 7 da noite, na rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM.
Vamos todos cantar. 10 horas 14 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM. Hora de falarmos do Vasco da Gama, aqui na rádio do seu esporte. Cruz Maltino, que se prepara para um duelo decisivo agora na rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Viu no último meio de semana a equipe do Atlético Goianiense perder a sua partida, ou seja, o Náutico encostou na tabela e o Cruz Maltino tem que encostar também no líder da competição. Ficou numa sinuca de bico e o Ranieri Borges traz as informações do Vasco da Gama por aqui. O Vasco trabalha agora no período da manhã visando o confronto de sábado no estádio Bento Freitas contra o Brasil de Pelotas às 4h30 da tarde pela Série B do Campeonato Brasileiro. E o técnico Jorginho tenta trabalhar também o psicológico dos atletas, além da parte de campo. Isso porque, segundo o próprio treinador, o rendimento tem sido atrapalhado pela ansiedade que os atletas têm em garantir o quanto antes o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas para isso, o Vasco tem que reencontrar o caminho das vitórias para que possa ficar confortável na tabela de classificação da competição. O Cruz Maltino, que não conseguiu converter em gols as oportunidades que teve na última partida contra a equipe do Avaí. Por isso, Jorginho pode realizar modificações no ataque da equipe. Thales, que ganhou nova oportunidade, pode novamente deixar o time titular e dar espaço a Júnior Dutra. Entretanto, outras opções também surgem. Jorge Henrique pode retomar a vaga que no início da temporada foi dele, ou também Jorginho, que testou Iago Pikachu atuando na região de meio de campo, pode optar por manter apenas Ederson no ataque Cruz Maltino. Ederson, que é a unanimidade nesse time e é pouco provável que deixe a equipe titular. Luan não participou da última atividade realizada em São Januário, ficou fazendo apenas tratamento no CAPES, tratamento esse que tem sido intensivo para que ele possa retornar já na partida de sábado diante do Brasil de Pelotas. Lembrando que ele tem um edema na panturrilha esquerda que foi diagnosticado e por isso desfalcou o Vasco na última partida contra o Avaí, mas a expectativa da equipe médica e da comissão técnica é de que ele já esteja à disposição e possa atuar desde o início da partida no confronto deste sábado. Do Rio de Janeiro, Ranieri Borges para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos todos cantar. Tá aí o Vasco da Gama em destaque aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. O Cruz Maltino, que tá numa situação na Série B que pode ficar complicada dependendo do que fizer na rodada desse final de semana. Tem que voltar a bons resultados o Vasco da Gama. O técnico Jorginho tem pensado ou no Jorge Henrique voltando na equipe, ou no Iago Pikachu, ou nos dois no time do Vasco da Gama. São peças que, quando acionadas, em alguns momentos deram certo, alguns momentos não conseguiram render com a camisa do clube de São Januário. Fato é que tem que mexer, porque do jeito que foi na partida contra o Avaí, sem aproveitar a chance, não por não ter criado, o Vasco até criou, mas não aproveitou a chance nesse momento que está na Série B do Campeonato Brasileiro, assim como na Série A ou qualquer divisão, no momento final tem que aproveitar a chance, não pode deixar escapar, até porque fica muito complicado se deixar para o final do campeonato e perder pontos que deveria ter ganho e ver os adversários chegando. São 4 vagas, mas está todo mundo pertinho. Aí vai complicar a situação, até pela pressão que se desenha em todo o final de campeonato. 10 horas e 19 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. E seguimos na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. A galera segue participando através das nossas redes sociais na Bradesco Esportes FM, através do nosso WhatsApp 964-338136, também através do nosso Facebook e no nosso Twitter pela pesquisa do dia. Vamos a mais opiniões da galera. Por aqui na sequência tem muito mais de Flamengo, tem o Botafogo em destaque também, a equipe do Fluminense na rádio do seu esporte. E tem Liga dos Campeões também, porque hoje a bola rola. E na Bradesco Esportes FM você vai acompanhar o jogão entre Manchester City e a equipe do Barcelona, com a narração de Cadu Macri, comentários de Mauro Santana, reportagem de Bruno Lousada e Thiago Esteves, plantão e interatividade
do Rodolfo Lamas a partir das 3h30. Você confere por aqui, jogão de bola. Hoje tem o Barcelona, amanhã tem o Real Madrid, ou seja, a semana da Bradesco Esportes FM está bastante cheia e com muitas atrações. Na Rádio Seu Esporte, a hora que você ligar, somos 24 horas de esportes, você vai ter informação do seu clube de coração e muito mais. Vamos à participação da galera, 964-338136. Fala aí, galera da Bradescaço, aqui é o Rafael de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Olha, o Flamengo ainda tem chance de ser campeão, apesar das mudanças do Zé Ricardo, mas eu acredito. E sábado, vamos lá, Flamengo, rumo ao título. Os rubro-negros ainda estão empolgados com as possibilidades no Flamengo nessa disputa do Campeonato Brasileiro. Vamos a mais uma participação aqui na Rádio do Seu Esporte. Bom dia, Bradesco Esportes FM. Bom dia! Josivan, São Paulo, sempre participando com vocês. Eu acho aí que o Zé Ricardo tá devendo no Flamengo, hein? Eu acho que se fosse o Abelão aí, nós estaríamos mais longe. O Zé Ricardo arruma o time, mas com um time desse aí que a gente tem, não tem como não arrumar, né? Ele dá umas mexidas às vezes e deixa os caras Massa Araújo jogando e Cuejar no banco. É um absurdo, Mancoelho nem entra, não dá pra acreditar. Bradesco Esporte FM, a rádio do seu esporte. Tamo junto. Tamo junto, esse é o Josivan, lá de São Paulo, mas sempre curtindo a rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. O Zé Ricardo é um cara muito inteligente, tá certo que nem sempre as mexidas, o que ele passa na cabeça dele vai dar certo. Se você olhar pelas substituições que ele fez no último jogo, o Alan Patrick é um jogador que tem qualidade. Talvez não na posição que ele colocou, não, mas é um cara que tem qualidade. Além disso, tem boas opções no elenco. O próprio Sheik contra o Corinthians foi muito bem. Não pode sacrificar também o cara porque ele entrou mal na outra partida. O Zé Ricardo estava contando com uma boa atuação, assim como foi diante da equipe do Corinthians. É um treinador que tem o elenco na mão, parece que tem o elenco na mão, e vale lembrar, com o Muricy Ramalho, o Flamengo não estava esse brilho todo, não estava tendo essa atuação tão boa que está tendo. Até, por exemplo, o clima estava tão bom que o próprio Diego veio da Europa, já se adaptou rapidamente, porque o elenco todo já estava bastante entendido com a forma de jogar do Flamengo. Ele apenas se encaixou e na qualidade vem fazendo a diferença. Vamos a mais uma participação por aqui. Bom dia, pessoal da Bradesco, a melhor rádio de esporte do Brasil. Aí, ó, aqui é o Francisco, tricolor de Belfor Roxo. Fala, Francisco! Torcendo aí fielmente para o porco, hein? Tá de Palmeiras. Urubuzada vai ficar com o cheirinho deles, que é muito ruim, entendeu? Esse papo aí que já ganhou é o que eles falam. Já ganhamos, eles ganham tudo. Tudo eles ganham antes de começar qualquer campeonato. E se torcida ganha esse jogo, o time da China era campeão de tudo. Falou, Batascada. Um abraço aí pro meu amigo Cadu Macri. Fica com Deus aí, meus amados. Tchau. O Cadu Macri que vem na transmissão da Champions League aqui na Bradesco Esportes FM. Ele está ouvindo aqui a rádio do seu esporte. Tem mais participação por aí, Jean? Fala. Tem sim, Juan. O final de telefone 4862 está dizendo aqui: hoje é com o Neymar. Vai meter 2 fora as firulas. E também final de telefone 4487 está dizendo assim: bom dia, galera da Bradesco. Mateuzinho do América Mineiro não seria uma boa aposta para o Botafogo? E Marcos Guilherme do Atlético Paranaense? Olha, ambos seriam boas apostas para o Botafogo. São 2 jogadores jovens e que já mostraram que tem qualidade para assumir até a responsabilidade de ser aquele armador das equipes a quais eles estão jogando. No caso do Mateuzinho, muito dessa reação do América passa pela qualidade que ele trouxe à equipe quando o técnico teve a coragem de botar um garoto de 17 anos para jogar. Inclusive convocado agora para a seleção de base sub-20 pelo técnico Micali, né? Muita categoria, um meia que vai para cima, habilidoso, e que a característica dele no futebol hoje está escasso, né? Porque é um meia com qualidade, chega bem, bom passe. Lembra um pouquinho Gustavo Scarpa ali no Fluminense. Um jogador que tem essa qualidade, inclusive o próprio Rogério Micali, como o Jean citou aqui, está encantado com o futebol dele, um atleta que vale a pena o investimento.
né? O América Mineiro sempre revela bons jogadores. Tá certo que no profissional às vezes deve, como ficou devendo nesse ano, reagindo apenas agora na reta final, mas é um bom jogador, o Mateuzinho. Tem algumas peças que dá para ser lapidada, retirada da equipe do América Mineiro, e no Botafogo cairia muito bem, seria uma boa opção. O Marcos Guilherme é mais velocidade do que o Mateuzinho. O Mateuzinho tem velocidade com habilidade, o Marcos Guilherme é mais velocidade. Sobre um amigo que participou falando do Neymar, o Neymar tá bastante nervoso, hein, amigo? Não sei se você viu o jogo contra o Granada, que ele deu um empurrão no Rubem Vezo após a partida, nas escadas do Camp Nou. Se eu não me engano, o jogo foi no Camp Nou. Após uma confusão toda, encarou o adversário, um atleta que está um pouquinho de cabeça inchada. Vamos ver se não faz... se faz jus ao bom futebol que ele tem desempenhado nessa partida contra o Manchester City. Nada de confusão, porque ele tá bastante irritado. Inclusive o Suárez foi brincar com ele no treinamento também, chutou a bola no qual ele tava apoiando pra uma rasteira, ele olhou de cara feia. O Neymar não tá muito certo essa temporada, não. Deve ter muita conta pra pagar, né, Juan? É verdade, o físico deve ter muito a ver com isso. Muita coisa. Exatamente. Inclusive, não foi pro Paris Saint-Germain porque queria que o Paris Saint-Germain pagasse essa dívida. Mas isso é conversa pra outro papo aqui na Bradesco Esportes FM, porque temos que ir ao intervalo comercial. 10 horas e 25 minutos no Rio. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você ouviu o Roberto Dinamite por aí? Eu ouvi. Porque futebol é aqui. Aqui é Roberto Dinamite. Eu faço parte da nova seleção da Bradesco Esportes FM. A nova seleção brasileira do rádio está aqui. Procurou? Achou! Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Lançamento CD Paulinho Rezende, Humilde Cidadão. Música de Paulinho Rezende, Romildo Bastos e Osmar Santos. Tá ruim de se pegar com a mão. CD Paulinho Rezende, Humilde Cidadão. Contato para shows 964470666. 964470666. Se liga, mané! Nossa área, na Bradesco Esportes FM. 10 horas e 27 minutos no Rio de Janeiro. Se liga na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, no Nossa Área, primeira edição. Mandar um grande abraço aqui ao Roberto Souza Sônia, ele que está ouvindo aqui na Bradesco Esportes FM, já algumas vezes participando aqui e não tinha citado o nome dele. Grande abraço, Roberto, fica sempre de olho aqui na rádio do seu esporte. E ao Christian Gama de Belfort Roxo, que está brilhantando os estúdios da Bradesco Esportes FM, acompanhando um pouco do nosso trabalho na rádio do seu esporte. No Nossa Área, primeira edição, agora é hora do... Hora do Flamengo, aqui na rádio do seu esporte, o rubro-negro, que chega com Mauro Santana. Fala, Mauro! Após a reapresentação dos jogadores ontem à tarde no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, a partir das 10 da manhã de hoje, o técnico Zé Ricardo comanda o primeiro treinamento dos titulares, visando definir a equipe que enfrenta o Botafogo no clássico deste sábado no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada apenas pela internet. A partir das 10 da manhã de hoje, começa a venda nos postos físicos. Restam menos de 10 mil ingressos para a torcida do Flamengo. Para o Botafogo, foram disponibilizados 6.212 ingressos no setor sul, que ficará destinado a torcida alvinegra. A capacidade total estipulada para o Maracanã somente para este compromisso é de mais de 56 mil lugares. O técnico Zé Ricardo,
que ainda aguardam parecer a respeito do meia atacante Everton, que segue no tratamento da lesão no adutor da coxa direita. O treinador, que pode manter a equipe do primeiro tempo no empate em 2-2 com o Atlético Mineiro no último sábado, no Mineirão, pela 33ª rodada do Brasileirão. Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Já tem a galera participando por aí nas nossas redes sociais, falando desse Flamengo, do técnico Zé Ricardo, Flamengo que está se preparando para a rodada do final de semana, que é um clássico. É clássico contra o Botafogo, é importantíssima vitória, e um Botafogo que é a melhor campanha do segundo turno. Ou seja, o torcedor do Flamengo quer um time bem ajustado para essa partida, já que se não tiver ajustado, no Botafogo vivendo uma fase muito boa, vai complicar para o Flamengo. Fala, Jean, tem a galera participando por aí? Tem sim, Juan, através do nosso WhatsApp 964338136, o Wallace de Niterói falou assim: o Zé Ricardo tá fazendo certo. Infelizmente, os jogadores que estavam entrando e resolvendo estão baixando o rendimento e cansando com facilidade. O próprio Pará caiu de rendimento, então não adianta reclamar com o técnico se os jogadores estão caindo de rendimento, de produção. É verdade, inclusive o elenco do Flamengo é muito bom, porque se tivesse um elenco um pouco pior do que esse que está nessa temporada, já teria sofrido e até caído mais de posição. Tem boas peças de reposição. O próprio Alan Patrick, que a gente está citando tanto essa semana, é um jogador que tem qualidade para entrar nesse time do Flamengo. E olha para o banco do Flamengo, vê qualidade. Fazia tempo que a gente não olhava para o Flamengo e via um time que tinha um Guerreiro como titular, que é um cara que decide, um Damião no banco, que é um jogador que tem nível de seleção, já foi da seleção e que recuperou um pouco do seu futebol no Flamengo. Pode ainda muito mais, mas já recuperou um pouco do seu futebol. E tem o Felipe Viseu, que é visto por muitos clubes da Europa como um bom jogador para evoluir por lá. Inclusive, na última janela teve assédio, e é um cara que o técnico Rogério Micali, da seleção do Brasil olímpica, já olha com bons olhos e é sempre convocado. Isso já mostra a força do elenco do Flamengo e as peças boas que o técnico Zé Ricardo tem. Temos mais participação através das nossas redes sociais, vamos ouvir mais um por aqui. Bom dia, Juan. Eduardo de Vila Isabel. Eu acho impressionante, cara. O pessoal, a torcida do Flamengo, os caras querem, dizer o que o Zé Ricardo tem que fazer. Quem treina o time é ele, entendeu? Quem vê as opções, quem tá treinando bem, quem tá treinando mal é ele. O pessoal tá dizendo que ele não sabe ler jogo. Pelo amor de Deus, quem é esse torcedor aí louco que falou um negócio desse, cara? O Zé Ricardo não sabe ler o jogo, não tem leitura de jogo. O Flamengo tá em segundo lugar no Brasileiro graças a ele, cara. Se tivesse com o Muricy aí, tava, sei lá onde, em que posição estaria com o Muricy, time todo aberto daquele jeito que jogava com o Muricy. Deixa o cara trabalhar, cara. O Zé Ricardo é competente e a gente vai ser hexa. Tá aí o torcedor participando através das nossas redes sociais, falando sobre o Zé Ricardo. Tem mais participação por aqui. Jean, tem a galera falando aí na Rádio Seu Esporte, no nosso WhatsApp, né? O final de telefone 4862, ele falando do Zé Ricardo, né, Jean? Sim, com certeza. O Zé Ricardo não é treinador do time principal. Tem que voltar para os juniores. E o cara aí tá na bronca com o Zé Ricardo. Tá na bronca do Zé Ricardo. Muito feliz aí, não. Enquanto uns defendem o Zé Ricardo, outros estão na bronca com o treinador da equipe do Flamengo. A verdade, Juan, que o Zé Ricardo tem feito sim um belo trabalho à frente do Flamengo. Os resultados vieram quando ele assumiu. Mas o torcedor fica na bronca justamente porque vai chegando na reta final e o Flamengo tinha mais possibilidades de chegar ao título. Agora, algumas substituições, algumas coisas pontuais que o técnico Zé Ricardo não conseguiu fazer ali no Flamengo durante a partida, que o torcedor tá ficando mais na bronca, e com essas mudanças, essas mexidas, talvez aí tomou um empate, enfim, chegou a um resultado que o torcedor não gostou muito. Mas o técnico Zé Ricardo, num todo, se a gente avaliar, ele tem feito um bom trabalho. Agora, Mauro, até colocando você aqui na conversa, aqui na Rádio do Seu Esporte, teve um torcedor que falou do técnico Zé Ricardo e disse que é impossível ele não saber ler jogo, porque o Flamengo não estaria nessa situação que está no Campeonato Brasileiro se não fosse ele, né, principalmente no início de campanha. Se fosse com o Muricy, jogava todo aberto e não daria certo. E tem gente criticando o Zé Ricardo por substituições pontuais, né? Vale ressaltar também, Mauro, que nem se sempre sabe quais opções ele tinha no banco de reservas.
Ele tem que selecionar alguns jogadores para o banco de reservas. Eu não sei se ele teria a opção que ele gostaria para fazer a função, por exemplo, que ele colocou o Alan Patrick na última partida. Então, é um treinador que, para você, vem fazendo um bom trabalho no Flamengo ou não tem qualidade para ser técnico da equipe do Flamengo? Particularmente falando, é um treinador que na base já mostrou que tem muita qualidade. E assim como eu e o Ranieri falamos ontem, no programa de ontem, se colocou no hall de treinadores de Campeonato Brasileiro. Não só para Flamengo e depois sumir, mas sim para poder assumir outras equipes em outras oportunidades também. Primeiramente, um bom dia pra você, Juan, e toda a galera que tá aqui ligada em 91.1 no Nossa Área Primeira Edição. Eu acho muito cruel o torcedor do Flamengo. O torcedor brasileiro, de maneira geral, é muito cruel, é muito ingrato, porque ele quer imediatismo. Então, resume-se a uma coisa. Se o Zé Ricardo promove alterações e elas surtem efeito, por exemplo, ele coloca um jogador e ele faz gol, é genial, Zé Ricardiola e outros apelidos que ele costuma receber nas redes sociais. Se por acaso ele faz alterações e elas não surtem efeito, é porque o treinador é inexperiente, porque é novo, porque não tem qualidade, não tem competência, não tem nome, não tem experiência para comandar um grande clube de futebol. A verdade é a seguinte: os dois torcedores estão certos. Os que criticam o trabalho do Zé Ricardo e os que apoiam o trabalho do Zé Ricardo. Por quê? É um treinador de qualidade? Sim, já demonstrou, tem um excelente futuro, tem muito potencial e eu acredito que ele vai se tornar, sim, um dos grandes treinadores do futebol brasileiro no futuro. Mas não está pronto. E isso é fato, não é nenhuma análise fria, é apenas uma constatação óbvia. Ele assumiu o time na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ele está se aprontando durante a competição. Vamos ver como é que ele se sai na pré-temporada. Da pré-temporada na primeira não, na terceira rodada, aliás, né? Foi diante da Ponte Preta a primeira partida dele. Ou seja, ele tem 5 meses de trabalho, não só no Flamengo, mas em uma equipe profissional. Até então ele não havia tido nenhuma experiência com um time de cima, com um time adulto, somente trabalho de base. E mesmo na base, ontem nós conversamos com o David que foi auxiliar do Vanderlei Luxemburgo, chegou em 2014, ficou até o ano passado, e ele falava que ele era o responsável, era o representante do Vanderlei nas reuniões da base. E ele ficava muito impressionado com o que falava e o que apresentava o Zé Ricardo já naquela época. O Zé Ricardo que era técnico, então, do Sub-17, ainda não havia nem assumido o Sub-20. Então, o David enalteceu que aquela época ele já parecia um treinador com capacidade e preparado para realizar um trabalho entre os profissionais. E o detalhe, Mauro, é o seguinte: ele foi do Sub-17, fez boa campanha. Ele foi subindo, ele foi galgando os degrau a degrau. Ele não caiu de paraquedas. O detalhe é que ele chega no Flamengo, na verdade, no Sub-11, para assumir a equipe de futsal. Sim. Depois vai para o futebol de campo, passa pelo Sub-15. No Sub-15, ele permaneceu 2 anos invicto, sem perder uma partida. Isso não é pra qualquer um. Dá pra ver nos dedos quem conseguiu algo parecido, ou quem sabe 1 ano. Ficar 1 ano invicto já é complicado, imagine 2. No Sub-17 ele conquista o título nacional. E no Sub-20, além do título estadual, ele conquistou também a Copa São Paulo de Futebol Júnior este ano, o que é um feito extraordinário. Muita gente vai dizer, não, mas o principal para uma categoria de base é revelar jogador, não é conquistar título. Mas é o título que respalda, é o título que dá cancha, que dá experiência. Até acaba marcando o atleta que foi campeão com ele para valorização e ter até a própria chance no profissional. Muito dificilmente um atleta... Lógico, ajuda a abrir espaço. Um atleta em time grande que foi de uma geração que não ganhou nada, muito dificilmente ele vai ter espaço no profissional para jogar. Ele vai ter a chance de jogar no profissional ou até de compor elenco, ele fica por ali mesmo. Agora, de uma geração que é campeã, se aproveita muita gente. Agora, uma crítica que eu faço realmente, aí até endosso essas críticas de muitos torcedores, é de que o Zé Ricardo, ele é pouco audacioso. Ele, por ser muito pragmático, por ser muito estudioso, né, muito calculista, ele tende a ser pouco ousado nas partidas. Ele demora um pouco... Muito certinho. Ele demora um pouco a fazer alterações, ele arrisca pouco, entendeu? E aí ele tende a arriscar quando o time já pôs tudo a perder. Ou quando sofreu uma virada, ou quando tá precisando desesperadamente do resultado. Mas a verdade é que ele ousa muito pouco. Mas isso não é até compreensível
pelo fato de que ele ainda está aprendendo. Então ele, até pelo fato de Falta a confiança de fazer uma alteração. Não, vou tirar um lateral, vou botar um atacante, porque eu preciso ganhar esse jogo. Mas vale lembrar, Mauro, que, por exemplo, até estava pensando que aquele jogo lá com o Cruzeiro em Cariacica, gol de virada do Mancoejo, que ali ele foi bastante ofensivo, foi tirando as peças, foi botando o time pra frente. Né? Talvez nessa reta final ele tenha segurado um pouco o freio. Nem por isso, é pelo fato de que as peças também estão escassas, né? Alguns jogadores, o próprio Everton se lesionou recentemente, é um jogador muito importante para ele. Ele começou a utilizar, por exemplo, o Emerson Sheik, que não vinha sendo usado no decorrer do ano, principalmente por conta de lesões musculares, depois perdeu espaço na equipe, mas é um jogador que ele passou a utilizar e que ele não lançava a mão desse atleta em outras participações. Mas existe até aquela questão de que ele tem consciência de que não tem um lastro, não tem costas largas, e se ele ousar muito e a ousadia dele, a atitude dele não surtir efeito, não tiver resultado, ele vai receber duras críticas, isso pode comprometer a sua permanência no comando técnico do Flamengo. Então ele prefere ser mais certinho, mais conciso naquilo que ele faz, na escalação da equipe, ser mais tímido, né, do que tentar alguma coisa diferente, não surtir efeito e acabar ganhando a alcunha de professor Pardal. É verdade, esse é o Mauro Santana opinando aqui na Rádio Seu Esporte, mas a galera também tá falando, né, nas nossas redes sociais, o Jean. O Victor de Niterói fez uma ponderação aqui, algo bastante relevante. Ele falou assim, sobre o Zé Ricardo, primeiro time profissional que ele tem nas mãos, está disputando o título contra o Cuca, que já foi campeão de Libertadores. Isso daí realmente é uma participação muito relevante, o Zé Ricardo fazendo um bom trabalho, na opinião dele, que está disputando o título contra um treinador experiente, que já é campeão de Libertadores, inclusive. Mas ele tem um bom elenco na mão. Tem um bom elenco, isso acaba facilitando. Lógico. Mas não adianta, por exemplo, ter um bom elenco e não saber o que fazer com ele. Mas eu acho que, por exemplo, o Jair Ventura faz um trabalho melhor do que o Zé Ricardo. Até porque tem um elenco um pouco mais limitado. Muito inferior do que o do Flamengo, né? Tem mais participação aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia, Bradescada. Eu concordo com o Mauro Santana. Eu acho uma crueldade também o que está fazendo com o Zé Ricardo. O time do Flamengo passou um tempão, cara, lutando para não cair. O Muricy passar uma draga nada, uma inconstância danada. Agora estamos brigando lá em cima. O povo tá falando que o Zé Ricardo não é treinador pro Flamengo. Estou de brincadeira. Esse povo precisa aprender mais de futebol. Imagina ele agora no início da temporada, fazendo até a pré-temporada com o time do Flamengo. Onde a gente pode chegar? Abraço, aqui é o Anderson de Petrópolis, motoboy. E tô contigo, Mauro. Aí, Mauro, tá fechando contigo o torcedor. Valeu, irmão. Inclusive, um forte abraço à galera, os motoboys aí que estão na rua, estão fazendo seu ganha-pão. Os taxistas também que nos acompanham sempre e estão sempre mandando recado. Muito obrigado pela carona que vocês dão pra gente e um forte abraço a todos vocês. O final de telefone 5035 também tá dando moral pro Mauro aqui. Mauro tá em alta aqui, irmão. É verdade. Dando moral aqui. Mauro, um cara que empata com o Palmeiras lá, jogando, no caso, na Allianz Arena, com 1 a menos, tem que respeitar, e o Palmeiras é forte lá. Abraço pra você, Mauro Adriano de Petrópolis. E Adriano, foi até bom você mencionar isso, porque foi uma das poucas partidas em que o Zé Ricardo foi ousado, porque ele perde um jogador expulso, ainda no primeiro tempo, e tira o Diego, que é o melhor jogador do meio-campo do Flamengo. Muitos técnicos começando jamais fariam uma alteração dessa. Lembrando que o Diego saiu meio irritado até da partida. Primeiro que você tem que ter muita mão do time pra fazer algo desse tipo, porque os próprios jogadores, os outros jogadores, vão questionar a sua atitude. Por que o Diego, né? E segundo, que você tem que ter uma consciência muito grande daquilo que você está fazendo. Você tem que ter uma certeza muito grande de que a ação que você faz, que a intervenção que você faz no time vai dar resultado. Foi muito, muito ousado mesmo, até porque muito torcedor não gostou da substituição que ele fez, tirando o Diego. E, na verdade, ele colocou a cabeça dele a prêmio sem saber naquela partida, né? Tirando o Diego e com 1 a menos também. Então foi algo, como o Mauro Santana disse, bem ousado. Por isso a minha pergunta, né? Até que falei, parece que nessa reta final ele tá tirando um pouco o freio, né? Tá botando um pouco o pé no freio quanto a essas substituições dessa forma que fez. É o caso do jogo contra o Cruzeiro, é o caso dessa partida que tira o Diego. Na reta final me parece que ele não tá arriscando tanto. Não sei se é só impressão minha ou se você acha isso também, ô Mauro. Talvez pela importância das partidas ele não esteja arriscando todo. Hoje vale mais a pena você, às vezes, garantir um ponto do que se arriscar e acabar perdendo esse ponto.
Pode ser que ele esteja sentindo a pressão também, isso é possível. É, possível. É, primeiro ano, né? É completamente compreensível isso. É o primeiro ano dele como equipe profissional. Tá disputando o título brasileiro. Então, é normal o cara tá sentindo pressão. Porque tem a pressão externa, tem a pressão da torcida, tem a pressão de nós, jornalistas. Dos próprios jogadores que estão com ele que querem ganhar também. E a pressão interna, conselheiro, até mesmo dentro do departamento de futebol. Então, é difícil lidar com isso. A gente fica imaginando, mas o cara é técnico do Flamengo. Não é qualquer coisa, né? Hoje já tem mais participação por aí? Tem sim. O final de telefone 7087 está dizendo que o Zé Ricardo consegue ganhar partidas com os melhores tecnicamente no banco. Isso prova a qualidade dele. Ele não se arrisca porque se perder a possibilidade de terminar o campeonato fora da fase de grupo da Libertadores. É interessante porque ele prima pelo time taticamente bem montado. Não interessa se a peça que está jogando, às vezes, é pior do que a peça que está no banco. Um exemplo disso é Márcio Araújo. Exatamente. Teoricamente, o Cuejá é melhor do que o Márcio Araújo. Colocando apenas uma opção, tendo outras opções no elenco até para fazer, por exemplo, de repente, tendo um Mancoejo para sair jogando também, seria mais interessante. Mas a peça que está jogando, mas taticamente... Aí, eu vou discordar de você. Diga. Você mencionou o Mancoejo. Existem determinados jogadores que funcionam muito bem saindo do banco de reservas, mas que não são tão bons. Jogador de segundo tempo. Jogador de segundo tempo. O Mancoejo é assim, o Fernandinho também é assim. E muito embora ele tenha começado jogando e tenha ido até bem. É, isso que eu ia falar. Na última partida. Ele tem uma atuação destacada, mas é exceção e não regra. E o Mancoejo, diante do Corinthians, teve a possibilidade de começar jogando e foi muito mal no primeiro tempo. Fala, Jean. O Samuel de Vigário Geral falou assim: Jean, por favor, leia a minha mensagem. Então vou ler agora. Grande abraço pra você, Samuel de Vigário Geral. Ele tá dizendo aqui: esses torcedores que estão criticando o Zé são muito ignorantes. Agora não é hora de criticar. Vale lembrar que o Flamengo segue na segunda colocação. Se não for pra acrescentar, é melhor essa minoria de torcedores ficarem quietos. O cara é Mengão, tá no sangue dele, o Flamengo. É verdade. Tem mais participação por aqui? Apenas mais uma perguntinha aqui na Bradesco Esportes FM. Na sequência tem mais um noticiário. Ainda tem aqui na Bradesco Esportes o Botafogo que joga contra o Flamengo. E tem também o noticiário do Fluminense na Rádio Seu Esporte. Vamos a mais uma participação. Fala, Bradescada. Bom dia aí, aqui tá falando aqui é o Jota de Itaboraí. Mandar um recado pro nosso técnico do Flamengo aí, Zé Ricardo. Pelo amor de Deus, shake não, shake é pra quem quer perder gordura. Chega de shake, o Flamengo tá precisando ganhar ponto, ganhar gordurinha. Pelo amor de Deus, shake não. Ô shake, se você gosta do Flamengo mesmo, pede pra não jogar, pelo amor de Deus. Abração aí pra todo mundo aí, fica com Deus. Tá aí a participação do nosso ouvinte, até espirituoso na participação dele. Shake é pra quem quer perder gordura. Essa daí demorou a cair Depois a ficha. passa no comercial lá pra deixar o jabá. Tá certa a participação aqui na Bradesco Esportes FM. O Shake é boa peça, Mauro, ou não é boa peça pro Flamengo nessa reta final? Dependendo das opções, até é válido, porque é um cara que tem experiência de reta final e de conquista, né, Mauro? Não, e a gente também não pode ser injusto, porque ele fez boas partidas, cara. Ele fez um bom segundo tempo e olha, o cara de 38 anos fez um bom segundo tempo diante do Corinthians, chegou a puxar um contra-ataque, ali faltou perna, ali realmente foi o cansaço, né, já estava no final da partida, mas ele fez uma arrancada desde o campo de defesa que por pouco não faz um golaço. A partida estava 2-2, seria o gol da virada do Flamengo, naquele jogo que garantiria os 3 pontos para o rubro-negro e hoje seriam muito importantes. Ele fez gol, teve participação em gol, então tem que respeitar. O cara é experiente, mas apesar de já estar caminhando para o fim da carreira, ainda tem alguma coisa. Titular eu não diria, mas é um bom jogador no banco de reservas para servir de opção. E vamos a mais um áudio aqui nas nossas redes sociais. Boa tarde, Bradescada. Aqui é o Wilson, flamenguista. Concordo também com o Mauro Santana, entendeu? A gente tem que dar tempo pro Zé, porque vai ser um grande treinador, entendeu? Como a gente planejou no começo, a ideia de começo com o Muricy ainda era chegar na Libertadores, entendeu? Já estamos na Libertadores e agora o cheirinho continua forte, entendeu? O Palmeiras vai perder os dois próximos confrontos e o Hébita tá chegando, galera. Tá aí, o torcedor tá empolgado. Perder pro Inter em casa dá pra acreditar nisso? E sem Vitinho, que é o melhor jogador hoje. Exatamente. Pra muita gente, o Internacional vai entrar com, perdão do exagero, com 3 zagueiros
2 laterais sem avançar, com 3 volantes, bem estilo Celso Roth. Isso sem contar com a partida de amanhã, que nós vamos transmitir aqui com o Rodrigo Campos, às 21h45, jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil na Arena Independência. Imagina se o Internacional toma uma carroçada do Atlético Mineiro e é eliminado. Imagina o moral com que esses jogadores vão entrar em campo diante do Palmeiras. Um detalhe interessante que muito provavelmente o Inter deve ir com um time reserva devido à situação que está vivendo no Campeonato Brasileiro. Se o titular já não está dando conta do recado, imagina a reserva. Mauro, mas aí eu já coloco, o time reserva do Internacional é melhor que o titular. Tem Valdívia, tem Eduardo Sacha, tem jogadores de mais qualidade. O problema é que o Celso Roth prefere Anselmo, prefere Fabinho, prefere outros jogadores. Mas foi a nossa discussão anterior, o Zé Ricardo prefere o Márcio Araújo ou o Cuejá. Mas você não acredita que o Valdívia... E o banco do Flamengo tem Mancoejo, tem Alan Patrick. A Valdívia jogaria em muitos times aí. Fala, ô Jean. A participação agora do Wallace de Niterói novamente, né? Ele falou assim, o Zé Ricardo não só acertou o esquema tático do time, mas como também resgatou muitos jogadores que no ano passado todos não queriam mais no Flamengo. Exemplos de jogadores do bonde da Estela. E por acaso os mesmos jogadores que caíram de rendimento nessa reta final. Até então o Flamengo não tinha esse elenco que todos estão falando. E aí, Mauro? É nem questão de cair de rendimento. O Everton tá machucado. Então não é questão de queda de rendimento, foi uma lesão, inclusive uma lesão de jogo, né? Foi durante a partida com o Internacional. O Alan Patrick vem sendo muito útil ao Flamengo. É um jogador que hoje, ele é praticamente um 13º jogador, vamos dizer assim. 12º jogador é a torcida, né? Mas seria algo como um 13º jogador da equipe. Entra e costuma entrar muito bem, né? Tem o Marcelo Cirino, que... Esse sim, caiu bastante de rendimento, muito embora tenha voltado a jogar bem nas últimas partidas. Tem apresentado pelo menos um crescimento, né? Não vou dizer jogar bem, mas pelo menos vem jogando melhor, vem crescendo nessa reta final. E o Paulinho, que esse sim, né? Esse caiu em desgraça, foi nem no Santos consegue jogar. E não rodou, o Santos queria devolvê-lo ao Flamengo, o Flamengo não aceitou. É verdade, Paulinho tá muito mal das pernas, diga-se de passagem. Vamos ao rápido intervalo comercial aqui na Bradesco Esportes FM. Na sequência a gente volta com mais clubes por aqui. Só um detalhe de futebol internacional. Miroslav Klose, aquele que rivalizou com o Ronaldo Fenômeno, como o maior marcador de Copas do Mundo, aposentou-se e agora é auxiliar técnico do Joaquim Low, que renovou o contrato. Esse aí já era a carreira para ele, finalizou após a passagem pela Lazio, Mauro. Só não pode adquirir os maus hábitos, né? Pelo amor de Deus. Aí não. 10 horas e 51 minutos no Rio de Janeiro. Vamos a um rápido intervalo. Na volta tem muito mais pra você. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Mega Feirão de Porcelanato Chatuba. São milhões de metros quadrados. Direto da fábrica, com os menores preços que você já viu. Porcelanato esmaltado Buschinelli, 47 por 47. Extra, Raft Ivory ou Raft Rovere, 14,50 o metro quadrado. Argamassa interna Quartzolite, 20 quilos, 9,50. Aqui tem pronta entrega garantida. Mega Feirão de Porcelanatos, só tem na Chatuba. Tá barato, tá aqui. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Dez horas e 52 minutos no Rio de Janeiro. Você está no Nossa Área, primeira edição. Hora de falarmos do outro lado do clássico que está por vir. Hora do Botafogo, com Thiago Esteves. Fala, Thiago. Fala, Juan. Grande abraço pra você, toda a audiência ligada na Bradesco Esportes FM. O Botafogo realiza na manhã desta terça-feira mais um trabalho de olho na partida contra o Flamengo no próximo sábado, dia 5 de novembro. O jogo acontece às 5 horas da tarde no Maracanã. Os ingressos já estão à venda. Como o mando de campo não é do Botafogo, a torcida do Alvinegro terá apenas direito a 10% da carga total de ingressos e ficará localizada no setor sul, o espaço que será todo destinado aos botafoguenses. Os sócios proprietários e os sócios Sou Botafogo terão prioridade na compra, com venda exclusiva nesta terça-feira, de 10 horas até 5 da tarde em General Severiano. Na quarta-feira, de 10 horas até 3 da tarde, fila preferencial para os sócios proprietários e sócios botafoguenses.
Botafogo. Portanto, a venda para o público em geral começa apenas amanhã, na quarta-feira, e apenas em General Severiano. Os valores dos bilhetes custam R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia entrada. Para essa partida, o Botafogo deve contar com a volta do Ayrton e também do Diogo Barbosa, que trabalharam normalmente com bola hoje e iniciaram também o trabalho dessa terça-feira junto com o restante do grupo. Em relação a esse jogo contra o Flamengo, que precisa desesperadamente da vitória, né? Caso não vença, fica muito complicado de conseguir o título brasileiro nesse ano de 2016. O técnico Jair Ventura falou sobre o jogo e disse que o fato do Flamengo precisar da vitória e vir para cima do Botafogo é bom para o Glorioso. Quando você joga com um time que vai, foi igual ao Atlético Mineiro, foi um jogo de muitos gols, a torcida quer ver muitos gols, o espetáculo precisa de muitos gols. Então a tendência é que seja um jogo aberto, que a gente também precisa do nosso objetivo, com chances para os dois lados. Quem também falou sobre o jogo do próximo sábado foi o lateral direito alemão, e ele comentou as dificuldades que espera encontrar no clássico de sábado. Todo jogo a gente tem que estar concentrado e focado no que a gente trabalha na semana para que a gente possa trabalhar bem durante o jogo e para que a gente possa fazer um bom jogo. A gente tem que estar bem concentrado no que tem que fazer. A torcida deles vai ser a maioria, mas a gente focado naquilo que o professor Jair determinar, creio que a gente tem grande chance de fazer um bom trabalho e, consequentemente, sair com êxito na partida. Ainda em relação a essas dificuldades, Alemão garante que esse clássico será decidido nos detalhes. Todo clássico a gente sabe que é detalhes, a gente tem que estar bem focado no nosso trabalho, bem focado naquilo que for treinado na semana. E assim, a gente não vai procurar atrapalhar a briga do Flamengo no título. Acho que mesmo se o Flamengo não estivesse brigando pelo título, ia ser um jogo muito difícil, que a gente sabe como é que são os clássicos. Então a gente vamos procurar fazer um bom papel para que a gente possa ter êxito nessa partida. O Botafogo que provavelmente vai ter mais uma vez modificado a sua formação tática. Dificilmente o Jair Ventura vai repetir a escalação com 3 atacantes, até porque o Ayrton volta a esse time titular do Botafogo e provavelmente o Rodrigo Pimpão dá lugar a ele e vai para o banco de reservas. Existe a possibilidade que o Diogo Barbosa também retorne, mas a tendência é que o jogo inicie a partida no banco de reservas, até pelo tempo de inatividade, foram 5 jogos longe dos gramados, então a tendência é que o Diogo Barbosa inicie a partida no banco de reservas e a única mudança no time titular seja a volta do Ayrton, e aí o Pimpão deve perder a vaga, apesar de que briga ainda a posição com o Sassá. Existe a possibilidade que o Sassá deixe a equipe titular, mas a tendência, até pelo fato do Sassá ser um dos artilheiros do brasileiro, né, tem 11 gols na competição, a tendência é que o ataque seja formado por Sassá e Neilton. Valeu, Juan! Claro que valeu, esse é o Thiago Esteves aqui na Bradesco Esportes FM falando da equipe do Botafogo. E seguimos aqui na Bradesco Esportes FM no nossa área primeira edição. Botafogo que vem numa boa fase, apesar do empate contra o Coritiba. Se não fosse o goleiro do Coxa, o Botafogo tinha saído com um resultado até melhor, né, Mauro? Uma equipe do Botafogo que criou muitas oportunidades. É verdade, o Botafogo foi superior. 2 partidas, né, que eu acompanhei de perto e que eu posso falar categoricamente, posso dar a minha opinião, foram 2 placares muito injustos, né, e ambos em casa pelo Botafogo, na Arena Botafogo. A derrota por 1-0 para o Santos, o Botafogo foi infinitamente superior, o Santos ameaçou em 2 oportunidades, o Botafogo, que foi logo no início, com um gol do Zeca, e depois já no final, assim, o Botafogo meio que no desespero, indo de qualquer jeito, e o Santos colocou um contra-ataque que também obrigou o Sidão a fazer uma grande defesa. Mas, em compensação, o Vanderlei, goleiro do Santos, trabalhou muito mais durante a partida, né? Não chegou a ser a atuação do Wilson no último sábado, mas o Botafogo massacrou o Santos naquela oportunidade e não conseguiu sair sequer com empate, não conseguiu sequer um empate. E o jogo no último sábado com o Coritiba foi também uma injustiça muito grande, principalmente pelo volume de jogo que teve o Botafogo que teve 65% de posse de bola, aí o torcedor pode até dizer, o ouvinte, mas isso não quer dizer nada se não tiver objetividade, mas o Botafogo chegou diversas vezes, o Botafogo teve pelo menos 8 chances claras de gol durante a partida, e o goleiro Wilson estava em um estado de graça naquele jogo, estava num dia abençoado para ele, e ele foi o único responsável. Se o Botafogo não saiu com a vitória, o único responsável por isso não é o atacante que perdeu o gol, não é o Sassá, não é ninguém. O único responsável
foi o goleiro Wilson. É verdade, muita gente colocando ele, inclusive, como um dos melhores na rodada. Tendo tido... Não, pra mim foi o destaque da rodada. O destaque da rodada. Foi o destaque da rodada. Exatamente. Agora 10 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro. Hora do Tricolor. Fala, Bruno Lousada. Após 5 jogos sem vitórias, o Fluminense segue a preparação para o jogo de domingo contra o Cruzeiro. Pressionado, nesta segunda-feira aconteceu uma reunião no centro de treinamento do clube, envolvendo o presidente Peter Simpson, os jogadores e a comissão técnica. O tom foi de cobrança. Apesar disso, Peter Simpson reafirma o voto de confiança no técnico Levir Coupe. Olha, o trabalho ele vem sendo de voto de confiança desde o início, né? Eu nunca pensei em mudanças, porque mudança de treinador é algo que pode, às vezes, ser da sorte de ir muito bem a mudança, às vezes dá tudo errado. Quer dizer, sempre você cria uma incerteza muito grande com mudanças repentinas. Então, meu papel aqui hoje foi cobrar, foi dentro da cobrança observar cada um para ver quanto cada um tem de confiança, tem de empenho. Eu acho que isso é irretocável, isso continua. Essa força, essa vontade ficou clara nas pessoas e com isso eu acho que a gente pode retomar sim o caminho das vitórias. Para o jogo de domingo contra o Cruzeiro, o Levir não conta com o volante Pierre, que está suspenso com o 3º cartão amarelo. E o presidente Peter Simpson ainda confirmou a partida da 35ª rodada contra o Atlético Paranaense, um confronto direto para o Maracanã. Apesar do alto custo de operação do estádio, o Fluminense vai mandar mais uma partida no maior palco do futebol carioca. Já agradecendo pelo programa aqui, Mauro, que já está chegando ao final. É verdade, um forte abraço à galera. Concordo com isso. Pra mim o ingresso só custa R$50 por causa da meia entrada. Se não tivesse meia entrada, o ingresso custaria 30. Agora, isso é pano pra manga pra mais um programa, 2, 3, 4 programas aqui. Agora, 10 horas e 59 minutos. Grande abraço, Vitor. Grande abraço, Tian. Valeu, galera. Fui! Nossa área, na Bradesco Esportes FM.